Boa noite, queridos, amados irmãos em Cristo Jesus. Boa noite, povo de Deus. É mais uma vez um privilégio estarmos juntos estudando a palavra do nosso Deus. Depois dessa semana meio frienta, mas de qualquer maneira nós estamos aquecidos pelo calor que vem da palavra de Deus. Hoje nós temos um estudo bastante importante para nós. Nós estamos caminhando assim para o final da nossa jornada que iniciamos algum tempo atrás, depois de 19 noites, 19 estudos. Nós estamos hoje no 20º estudo. E o estudo que nós estamos nesta noite prestes a iniciar é os enganos de Babilônia. Amigos e irmãos, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez nesta noite. Nós vamos então pedir ao nosso Deus para que Ele nos capacite, para que possamos aprender, para que possamos entender aquilo que o Senhor deseja que nós aprendamos. Vamos orar? Onde você estiver, feche os seus olhos. Nós vamos pedir ao nosso Deus para que nos abençoe mais uma vez. Querido Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos pelo privilégio que temos em conhecer esse amor, essa misericórdia tão grande que nos capacita a chamá-lo de Pai, de amigo, de protetor, de Salvador e, sobretudo, Senhor, do mantenedor da nossa vida, de toda a nossa existência aqui nesta terra, Senhor. Pai querido, abençoa-nos, Senhor, nesta noite. Abençoe teu filho, tua filha, que está conectado conosco, Senhor. Abençoe a cada família aqui representada, para que possamos sentir a Tua presença, a Tua misericórdia e a Tua mão poderosa sobre cada um de nós, Senhor. Aquele que está aflito, aquele que está passando por algum problema, queira colocar a Tua mão poderosa sobre essa pessoa, Senhor, para que ele receba no seu coração o lenitivo que ele tanto necessita, Senhor. Pai querido, toma-nos em Tuas mãos e capacita-nos, Senhor. Nós te imploramos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, os enganos de Babilônia. Nós vamos nesta noite, nós vamos analisar alguma coisa a respeito desta essa grande cidade, essa grande organização que recebeu o nome de Babilônia. Ela tem como origem uma grande cidade, um reino, um grande reino, o reino dos caldeus. Essa cidade é localizada às margens do rio Eufrates, o que hoje nós chamamos de Iraque. Naquela época era Mesopotâmia. Por que Mesopotâmia? É uma terra situada entre os dois rios, entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, no meio daquela grande extensão de terra, estava o reino de Babilônia, que hoje é o atual Iraque, Kuwait, toda aquela região ali
era dominada por Babilônia há 2.500 anos antes de Cristo. Esse grande império, ele foi fundado. Um dos maiores reis do início foi aquele que hoje o direito estuda a respeito dele, o direito processual, porque foi Hammurabi, foi o homem que instituiu um código avançado naquela época, um código que reconhecia os direitos e os deveres dos cidadãos. Depois nós temos o outro grande imperador, outro grande rei, que foi justamente o rei Nabucodonosor II, aquele que governou do ano 605 a.C. até 562. Este rei, ele é mencionado na Bíblia, e a sua saga é muito importante para nós. No tempo desse rei mencionado na Bíblia, nesse período, essa cidade, a cidade de Babilônia, ela chegou a aproximadamente 200.000 habitantes e tinha uma grande e sofisticada urbanização, uma grande trabalho de engenharia foi feito nessa cidade, fazendo com que nada ficasse a céu aberto. Os esgotos todos já eram encanados. E nós entendemos, quando nós estudamos sobre as grandes maravilhas do mundo, o jardim suspenso de Babilônia, feito ali por Nabucodonosor, figura entre uma das grandes maravilhas do mundo antigo. Mas a Bíblia, irmãos e amigos, nos dá uma outra perspectiva de Babilônia. Sua riqueza, sua glória naquela época não era maior do que a sua idolatria. Quanto mais eles ficavam ricos, mais idólatras eles se tornavam. E ele chegou ao ponto de ser um grande império de impiedade no reino do mundo antigo. E os babilônios destruíram muitas civilizações, e entre elas destruíram também a cidade de Jerusalém, que era a capital do povo de Deus. Destruiu também o templo de Deus. Escravizaram os israelitas, transportaram os israelitas para saírem da sua terra, para que eles perdessem a sua identidade, para que eles esquecessem do seu antigo mundo, da sua antiga cultura. E hoje, quando nós olhamos a história, nós vemos quanta maldade foi efetuada e quanta coisa se perdeu sobre o domínio desse grande e terrível rei. E o mais interessante é que a sua impiedade fez com que, através de projetos, de decretos religiosos, eles tentaram minar a fé do povo judeu. E hoje também nós temos essa perspectiva que a Bíblia nos apresenta, que mostra para nós que nós descobriremos nessa lição que Babilônia no Apocalipse, no livro de Apocalipse, nos apresenta Babilônia como símbolo das religiões falsas, que adulteram o verdadeiro culto a Deus.
impondo um modo de adorar diferente daquele que nós temos aprendido na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que quando a Torre de Babel ela foi construída, o objetivo dos construtores era desafiar o poder de Deus. E nós sabemos a história. Em uma determinada altura, aquele povo passou a não se entender mais. Tornou uma Babel, uma confusão de línguas. E eles passaram a não se comunicarem verdadeiramente uns com os outros. E aí aquele projeto foi interrompido. Então, confusão de línguas naquela época. Hoje nós vemos também uma grande confusão religiosa, confusão de doutrinas, que nós aprendemos quando estudamos a Bíblia Sagrada e comparamos a trajetória de muitas religiões que se dizem cristãos. Muitas religiões que têm a Bíblia como base, nós identificamos muitos pontos que entram em choque com a vontade de Deus. Então são coisas que o homem colocou, são doutrinas humanas, são filosofias que não têm o menor respaldo na palavra do nosso Deus. E nós vemos, quando nós estudamos as mensagens angélicas no livro do Apocalipse, no capítulo 14, as 3 mensagens angélicas, nós vemos uma das mensagens é dirigida diretamente à Babilônia, que é a segunda mensagem. A segunda mensagem está no capítulo 14 e no versículo 8. Vamos dar uma olhada. Qual a mensagem que o livro de Apocalipse envia através desse segundo anjo para a Babilônia? Apocalipse capítulo 14 e no verso 8. Vamos, acharam? Versículo 8. Diz aqui: seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações o vinho da fúria da sua prostituição. Então a mensagem que esse segundo anjo, ele dirige a Babilônia, ele faz de uma maneira terrível. Ele mostra que esse sistema de engano agora ficou patente. Por que ficou patente? Porque com a reforma, porque quando a Bíblia passou nas mãos das pessoas, as pessoas começaram a ter contato com a Bíblia. Os ensinamentos dos grandes defensores da fé foram tornando conhecido. Aquele sistema de engano que Babilônia trazia o povo cativo na Idade Média foi lançado por terra, ficou patente. Todos agora estão cientes. Quando Lutero pregou aquelas 95 teses na Catedral de Wittenberg, aqueles 95 pontos que ele discordava dos ensinos da Igreja Católica, a igreja que ele pertencia, aqueles 95 pontos que foram colocados na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha. A partir daí então, as pessoas agora começaram a questionar a veracidade daqueles ensinamentos, se está de acordo ou não com a Bíblia Sagrada. Nós já estudamos aqui, quando
Lutero dizia: só a Bíblia, somente a palavra de Deus, somente a palavra de Deus é capaz de elucidar, somente a palavra de Deus é capaz de esclarecer, e não as palavras e as filosofias humanas. Então, amigos, nós aprendemos que Babilônia vem de Babel. Vamos ler lá em Gênesis capítulo 11, versículo 9. O primeiro livro da palavra de Deus, o primeiro livro da Bíblia, nós encontramos no capítulo 11 e no versículo 9. No versículo 9 nós vemos aí que as pessoas resolveram fazer algo para enfrentar, para confrontar o poder de Deus. O versículo 9 diz aí: chamou-lhe, pois, o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície. Por quê? Porque eles resolveram fazer algo que eles não tinham condição de fazer. Leiamos o versículo 4, o versículo 3 e o 4. E disseram uns aos outros: façamos tijolos, queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhe de pedra, e o betume de argamassa. E disseram: vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo topo chega até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. E hoje, amigos, está como se fosse uma ruína ali. Deus dispersou aquele pessoal, e aquele pessoal ficou espalhado por toda a terra, porque eles não entendiam mais uns aos outros. E a sua obra ficou ali como marco. Hoje tem uma grande muralha lá de mais de 17 metros de altura. Há uns 22 anos atrás, eu estive naquela região e eu vi ali o que aquele povo, o que eles fizeram. Então, vamos abrir a nossa Bíblia agora, voltar no livro de Apocalipse, no capítulo 17. Capítulo 17 de Apocalipse. Vamos ver aí o versículo de 1 a 5. O que o apóstolo João nos fala a respeito sobre esse grande assunto. Leiamos capítulo 17 e o versículo de 1 a 5, que é a descrição da grande meretriz. Nós vamos ver o que a Bíblia Sagrada nos fala quando descreve esse grande poder religioso. Vamos ler? Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo dizendo: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz que se acha assentada sobre muitas águas, com quem se prostituíram os reis da terra, com o vinho da sua devassidão, a que se embebedaram todos os habitantes da terra. E transportou-me o anjo em espírito a um deserto, e vi uma mulher montada numa besta escarlata, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, e tendo na sua mão um cálice, um cálice de ouro, transbordante das abominações
e com as imundícies da sua prostituição, e na sua fronte achava escrito o nome, um mistério, a grande Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Amigos, nós entendemos que esse poder religioso, esse poder que sucedeu a Roma pagã, aquela besta, quando nós estudamos lá no capítulo 13, a gente viu que aqueles chifres que representavam os 10 reinos, aquele chifre que lá em Daniel 7, Daniel 8, aquele chifre pequeno que sobressaiu no meio dos 10, e aquele chifre que tinha boca, falava como homem, aquele chifre que fazia guerra contra os homens, contra Deus, contra os santos, aquele chifre, como diz lá em Daniel 7, 25, ele iria mudar os tempos e as leis. Aquele chifre tentou colocar um sistema espúrio de sacerdócio no lugar daquilo que foi apresentado por Deus no Novo Testamento, quando apresenta Cristo, o nosso único mediador. Então colocou a intervenção e a intercessão humana, justamente para fazer com que as pessoas fossem dominadas por esse grande poder. E essa mulher, em cuja fronte se acha escrito Babilônia, a grande, a mãe das meretrizes, simboliza a igreja espúria. No Apocalipse 12 e no versículo 1 nos apresenta a mulher vestida de sol. Essa mulher representa a igreja verdadeira. Agora esta mulher vestida de escarlata, ela é o símbolo da prostituição e da idolatria, conforme nós estudamos na palavra de Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo 16, 15, 25, 37, nós vemos quando o profeta fala da prostituição daquelas duas mulheres, Olab e Olibaba, aquelas mulheres que eram o símbolo da rebeldia contra Deus. Deus amava o seu povo como esposa, mas seu povo se prostituiu após outros deuses. Isso caracteriza prostituição, abandono do poder e da confiança do seu marido, que era Deus. E Deus castigou aquele povo, fazendo com que eles perdessem o privilégio de, como nação, ser o povo escolhido por Deus. E agora, essa escolha passou agora para nós, para você e para mim individualmente. Todos nós temos condições de ir ao nosso Deus, de ir a Cristo e receber em nossa vida o perdão e a misericórdia. Não é necessário a intervenção de sacerdotes humanos. Não é necessário a intervenção de você pegar um cordeiro e levar ao santuário, porque aquilo foi pregado na cruz, aquele sistema de cerimônias. Então, o símbolo da idolatria é justamente caracterizado como rebeldia e como adultério. Vamos continuar no capítulo 17 de Apocalipse e vamos ver ainda no versículo 7. Versículo 7. Vamos ler também o versículo 9. Vamos ler? Aqui está a descrição da grande meretriz. E quem descreve essa grande meretriz é um dos anjos que tinha na sua mão as 7 taças
uma das 7 taças do flagelo de Deus. Nós estudamos na lição anterior, mostrando a respeito das pragas. E uma das pragas caiu justamente no trono da besta, quando eles começaram a remorder as suas línguas de dor. A sua língua, como diz o profeta, apodreceria dentro das suas próprias bocas. Vamos ler o versículo 5, o versículo 7 e o versículo 9. Versículo 7. O anjo, porém, me disse: por que te admiras? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres, e que leva a mulher. Versículo 9. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes, nos quais a mulher se acha sentada, e são também 7 reis. Amigos, nós percebemos que essa mulher ela está entronizada justamente em Roma. Roma, a cidade dos 7 montes. Roma, que através do Tratado de Latrão com o Mussolini, na década de 1920, fez uma cessão para a Igreja Católica como um território independente de 40 e poucos hectares, um território independente em que eles reinariam, em que eles se colocariam como rei, o Papa como rei daquele território. E diz a Bíblia Sagrada que esta mulher, em cuja fronte se acha escrito esse mistério, é justamente aquilo que leva o povo de Deus a temer o que o homem muitas vezes pode fazer com o ser humano. Mas Cristo Jesus e Deus, Ele é poderoso para nos livrar. No versículo 9, aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, e são também 7 reis. Nós encontramos também, amigos, que essa mulher, ela tem algo muito interessante. Vamos ver no versículo 15. Falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povos, multidões, nações e línguas. Versículo 18. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os povos da terra. Meu querido amigo, Jesus tem uma mensagem importante para cada um de nós. Jesus tem para nós, dá para nós a certeza de que tudo aquilo que Ele deseja que seu povo aprenda está escrito na palavra de Deus. Nós não precisamos de interpretações diferentes, de teorias diferentes, que não seja embasada na Bíblia Sagrada. Nessa pergunta 4 aí, a gente completando as lacunas, a gente vê que o anjo, porém, me diz: por que te admiraste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta, que tem 7 cabeças e os 10 chifres que leva a mulher. Aqui está o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, no quais a mulher está assentada. As águas que vistes são povos, nações, línguas e povos. A mulher que viste é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Meu amigo, aqui está
elucidando para nós, dando para nós o significado. Quando nós vemos, por exemplo, a profecia descreve uma meretriz, quer dizer, uma mulher montada em uma besta com 7 cabeças, uma igreja, um poder montado sobre um reino, e diz que essas 7 cabeças, que são também 7 montes, e diz que são 7 reis, dos quais já caíram, 5 já caíram. Vamos ler o versículo 10 do capítulo 17, diz aí, 9 e 10, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, no quais a mulher está sentada, e são também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe, o outro ainda não chegou, e quando chegar, tem que durar pouco. Amigos, nós podemos procurar o significado bíblico de todos esses ensinamentos, de todas essas palavras. A chave da interpretação nos mostra de uma maneira muito clara os montes em Apocalipse, em profecia, são símbolo de reinos, de impérios. Então nós vemos aí os 5 que já caíram, são aqueles povos, aquelas nações, aqueles reinos que interagiram com o povo de Deus. Nós temos ali o Egito, nós temos a Assíria, nós temos os Médios persas, nós temos a Grécia e nós temos Babilônia, que todos eles já caíram. Nós temos o Império Romano, que é o 6º, e o 7º, que é justamente o rei, é Roma papal, que está representada pela 7ª cabeça. Então 5 caíram, um existe, e nós precisamos analisar todos esses pontos para nos situarmos. Pouco antes da vinda de Cristo, a Roma, que é vista como uma meretriz montada sobre uma besta escarlata e que embriaga o mundo com as suas doutrinas falsas, ele age em conjunto com o último império, que é o 8º rei. E esse oitavo rei é justamente que dará o desfecho. Nós vemos aí no versículo 11, a besta que era e que não é, também é ele, o 8º rei. Aquela besta que nós analisamos em Daniel 7, em Daniel 8, aquela besta que nós analisamos em Apocalipse 13, aquelas 2 bestas, a besta que saiu do mar e a besta que emergiu da terra. E aí nos diz ainda que esses 5 reinos, eles procedem dos 7, e também ele é o 8º rei, e ele caminha para a destruição. E nós vemos que eles receberão o poder da besta. Então, amigos, todos aqueles povos, todos aqueles impérios, todas aquelas nações que interagiram com o povo de Deus estão mencionados nesse desfecho. O Egito, a Assíria, a Babilônia, os medos e os persas, a Grécia, o Império Romano, quer dizer, Roma pagã, Roma imperial, que era o monte, que era o cabeça, que era o rei, que dominava o antigo Império Romano, e a cabeça, o rei, que dominava todo esse tempo na época do apóstolo João. É tanto que diz que um existe, quer dizer, um está presente no seu tempo. Roma papal está representada pela 7ª cabeça. E pouco antes da vinda de Cristo, da segunda vinda de Cristo, que a Roma é vista como uma meretriz, é essa besta escarlata que embriaga o mundo
com as suas doutrinas falsas, ela age em conjunto com o último império, o último reino, que é o 8º rei, aí em Apocalipse 17, versículo 11. Muito bem. E qual seria a influência religiosa que a Igreja de Roma exerceria sobre o cristianismo? Nós vemos aí que ela embebedaria os que habitam na terra com o vinho da sua devassidão. Ela daria ao mundo um cálice das abominações, e ela faria com que a lei de Deus, como diz lá em Daniel 7:25, seria pisada, a lei de Deus seria mudada, o sacerdócio de Cristo seria alterado. E nós vimos que hoje a maior parte das filhas de Babilônia, que são as igrejas que seguem o sistema espúrio que Babilônia implantou, como a guarda do domingo, como a imortalidade da alma, as igrejas cristãs que hoje seguem esses ensinamentos estão participarão dos mesmos flagelos que Babilônia, a grande mãe das meretrizes, vão receber. Então, amigos, Babilônia é a mãe das meretrizes, é a mãe de um sistema religioso que se corrompeu, que alterou, e as diversas igrejas que saíram dela são filhos. A Bíblia Sagrada chama esse corpo de igrejas de filhas. Por quê? Porque conserva os seus vícios, conserva também a sua conduta religiosa errada, a sua conduta religiosa equivocada. E esses princípios e esses principais sinais, eles são identificadores de uma relação maternal. Nós vemos aí o ecumenismo. A teoria do ecumenismo é tudo fazer com que todos sejam manobrados por um só sistema. O romanismo e o protestantismo apostatado, que são os observadores do domingo e a crença da imortalidade da alma, estão dando as suas mãos através do abismo que os separa. E porque essa grande cidade, esse grande poder seria castigado? Nós vemos lá no versículo 8 do capítulo 14, como nós já lemos, como diz lá, caiu, vamos ler? O segundo anjo, seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Hoje os governadores, os presidentes, os grandes do mundo, eles procuram primeiramente a bênção papal. Eles procuram primeiramente a aprovação papal para que eles iniciem os seus reinados. Apocalipse 18, versículo 4, nós vemos aqui uma grande mensagem. O arauto, que é aquele anjo que ao descer na terra, toda a terra ficou iluminada com a sua glória. E no versículo 4 ele diz: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu. Por que isso? Sabe por quê? Porque Deus tem o seu povo também em Babilônia. Nas centenas, como nós aprendemos aqui, irmão Nilton, no domingo passado, sobre as centenas de religiões cristãs que existem por aí, milhares de ramificações
que existem por aí, essas pessoas ali também existem pessoas sinceras. E Deus manda um convite para elas: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu, para não ser de cúmplice dos seus flagelos, para não ser cúmplices da sua luxúria e para não participar dos seus castigos. Quando Deus mandou uma mensagem para Ló, quando ele estava naquelas cidades, Sodoma, Gomorra, aquelas cidades da planície, Deus disse: sai de Sodoma, porque eu castigarei essa cidade. E Ló, para que não recebesse o mesmo castigo, ele teve que sair de Sodoma e Gomorra. Hoje Deus também está falando: sai dela, povo meu. Por quê? Nós vemos, amigos, nós estudamos aqui na semana passada, estudamos a respeito das pragas, e uma das pragas vai cair justamente sobre o trono da besta, quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 16, e diz a palavra de Deus que os seus flagelos serão terríveis. Então, por isso que Deus hoje manda um convite especial: sai dela, povo meu, porque Deus tem um redil, um aprisco, um curral. Deus tem uma igreja, Deus tem uma arca. Ele não tem várias arcas, Ele não tem várias igrejas, Ele não tem vários apriscos, Ele tem um aprisco. Mas Ele tem várias ovelhas que estão espalhadas pelo mundo. E a essas pessoas o convite é dado para elas: sai dela, povo meu. Por quê? Porque Deus deseja agregar as suas ovelhas em um só rebanho, para que Ele seja o único pastor. E você, meu amigo, você, minha amiga, nós precisamos analisar a nossa vida para ver em que situação nós estamos. Será que nós estamos regidos pela vara do verdadeiro pastor? Se estamos regidos pela vara do verdadeiro pastor, nós ouviremos a sua voz de comando. Nós ouviremos a sua voz quando diz: sai dela, povo meu. A Bíblia Sagrada, amigos, nos alerta quanto ao perigo de tornar cúmplice de uma pregação doutrinariamente corrompida. Aquilo que você escuta diariamente, pregado pelas centenas de vozes que existem por aí, são pregações corrompidas, são pregações que enaltecem não o verdadeiro Deus, porque o próprio Cristo, Ele diz lá em Mateus 7, versículo 21 até o versículo 23, quando Ele diz que muitas pessoas pensam que ao carregar a Bíblia, ao pregar a Bíblia, ele está pregando a verdadeira mensagem, mas muitos ignoram, porque a revelação da palavra de Deus nos leva a ter uma vida em conformidade com os ensinamentos que existem na palavra de Deus, e não nas palavras que as pessoas falam, na palavra que as pessoas pregam, nas teorias até mirabolantes que nos apresenta. Nós vemos por aí muitas vezes as pessoas pregando através de uma teoria totalmente espúria, quando fala sobre a imortalidade da alma, quando eles falam sobre o arrebatamento secreto,
A Bíblia nos ensina um arrebatamento. Que arrebatamento é esse? Arrebatamento em que todos serão arrebatados para encontrar com o Senhor num único momento, num único dia, e não aqui e ali, conforme é defendido por alguns advogados por aí. Contudo, conhecer a vontade do Senhor é seguir, muitas vezes, um caminho contrário àquilo que o mundo ensina. O verdadeiro Filho de Deus, ele entra na contramão dos ensinamentos mundanos, na contramão dos ensinamentos religiosos espúrios que existem por aí. Seria um ato de desobediência e rebelião conforme o espírito de Babilônia. Assim, os flagelos destinados à Babilônia alcançarão também os seus seguidores, por mais sinceros que eles sejam. Mas se eles não saírem dela, eles serão penalizados com as mesmas pragas que cairiam sobre eles. Por isso que Deus nos fala, através dessa mensagem de Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices. E muitas vezes nós ficamos pensando, as pessoas dizem por aí, mas olha, Deus, Ele é tão amoroso, Ele é tão bondoso, que Ele não vai permitir que as pessoas sejam destruídas. Mas Deus, através da sua onisciência, Ele sabe, Ele conhece, como Ele analisou nas cidades da Campina, nas cidades da planície, lá em Sodoma, e aquelas 3 cidades que foram destruídas. Ele viu que todas aquelas pessoas, o seu coração era continuamente má. E ele sabia que os seus descendentes também seriam continuamente má. Abraão chegou para Deus e disse: Senhor, mas se no meio daquelas milhares de pessoas tiver pelo menos uma pessoa justa, o Senhor vai destruir a cidade? Deus disse: olha, Abraão, por causa de um justo, eu vou deixar de destruir a cidade. E se tiver 50, por causa de 50, eu vou deixar de destruir a cidade. 40, 30, 20, 10. Então Deus percebeu, Deus entendeu, através da sua onisciência, que também agora está chegando o tempo em que continuamente o coração das pessoas estão propensos para o mal. E os poucos que têm sinceros, muitas vezes estão se corrompendo também, estão se aviltando por causa das teorias e dos ensinamentos que nos apresentam aí. E nós temos uma mensagem que nós iremos finalizar, uma mensagem para cada um de nós. Está lá em Atos, capítulo 2, o versículo 37 e 38. E essa mensagem para todos os amigos que estão nos assistindo, a Maria Leda, o irmão Nilton, o nosso querido irmão Kleber, a irmã Neuza, a irmã Vilma Pereira, que maravilha, está nos assistindo também. Atos capítulo 2, 37 e 38, são pessoas que estão nos acompanhando. A Adela Diniz, a Reginalba Rocha, são pessoas que nos acompanham sempre aqui nesses estudos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês, para que vocês continuem. Marta Helena, boa noite, que Deus te abençoe também. Vamos ler no capítulo 2, o versículo 37 e 38. Essa mensagem para você, é para mim, é para todos nós, todos os nossos amigos que estão conosco. Está aqui até a irmã Luzia, que colocou o seu like aqui, que maravilha também. Vamos ler no versículo 37 e 38.
eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse convite. Leiamos. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meu amigo, vocês que estão nos assistindo nessa noite, pare um pouquinho, analise a sua vida, analise esse recado que o Senhor Deus está dando, essa mensagem que foi dada para você até hoje, nesses 20 estudos que nós estamos fazendo. Esta mensagem que Deus está falando para você: arrependei-vos e sejam batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos seus pecados. Amigos, a cômoda posição de um mero ouvinte, ela não traz resultados. Ela não traz resultados benéficos para a pessoa. O simples aplaudir uma mensagem não traz benefícios para uma pessoa. Nós precisamos enganjar. O arrependimento significa a pessoa lançar fora de si tudo aquilo, todas aquelas teorias, e aceitar esse convite que o apóstolo Pedro nos fala através dessa mensagem: seja batizado em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. São Marcos capítulo 16, versículo 15 diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, amigos, a pessoa precisa agir, precisa tomar uma decisão consciente, precisa sair da letargia que a pessoa está imersa e tomar uma decisão sincera. Levanta-te, como o apóstolo Pedro diz, peça o batismo para que seus pecados sejam removidos, para que sua vida anterior de pecados sejam apagadas, e aí agora começar uma nova vida com Cristo. Deus nos convida ao arrependimento. Mesmo pessoas religiosas, mas que ainda não aceitaram todas as verdades ensinadas na Bíblia, precisam se arrependerem e nascer de novo. Aquele grande mestre em Israel que chegou para Jesus, nós encontramos a sua história no capítulo 3 do Evangelho de São João. Aquele grande mestre que foi procurar Jesus um dia à noite, aquele grande conhecedor da palavra de Deus naquela época, e ele chegou para Jesus e ouviu de Jesus essas palavras: quem não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Você já pensou, meu amigo? Você que conhece os vislumbres de um mundo por vir, o vislumbre de um mundo futuro, o vislumbre de uma vida maravilhosa que Deus nos apresenta, que iniciará com a sua segunda vinda aqui nesta terra. Você perder todo esse privilégio? É necessário nascer de novo. Que Deus te abençoe, vocês que estão conosco nessa jornada. Que Deus abençoe as suas famílias e que Deus faça com que você tenha uma decisão sincera ao lado de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar?
Os irmãos que estão presentes, vamos ficar de pé. E você, onde você estiver, levante-se, feche os seus olhos e vamos conversar com o nosso Deus. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor. Nós estamos chegando às últimas lições deste curso, Senhor. Nós queremos te implorar, Senhor, essas pessoas que estão nos acompanhando todos esses dias, as pessoas que estão recebendo nas suas casas, nos seus corações, nas suas mentes, a essa mensagem, nós queremos te implorar por elas, Senhor, que elas possam sentir o bafejo do teu Santo Espírito nas suas vidas e possam colocar a sua vida em harmonia com os princípios eternos e que possam tomar uma decisão, que possam sair do anonimato e partir para uma luta de cara aberta, de peito aberto contra o inimigo, Senhor. Toma-os em tuas mãos e abençoe as suas decisões e as nossas também, é o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém.